Paz e bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje partilho convosco uma história de consolo, uma história que nos lembra que o amor de Deus tece uma ponte entre o céu e a terra. É a história de um encontro sagrado entre o Padre Pio e a alma do seu amado Pai. O pai do Padre Pio, Grazio Forgione, era um lavrador na pequena aldeia italiana de Pietrelcina. Conhecido por todos como Orazio, era tido como um homem gentil e fiel, silencioso, firme e dedicado à sua família. Quando seu filho, Francisco Forgione, o futuro Padre Pio, entrou na ordem dos capuchinhos, Orazio apoiou completamente, apesar de perder a sua ajuda na quinta. Para pagar a educação e as despesas do seminário do seu filho, Orazio trabalhou na América durante vários anos. Mais tarde, o Padre Pio refletiu sobre este sacrifício, dizendo: "O meu pai trabalhou em terras estrangeiras para que eu pudesse trabalhar para o céu." Quando Orazio envelheceu, mudou-se para perto do convento em San Giovanni Rotondo para estar próximo do seu filho. Visitava ocasionalmente, mas raramente entrava no mosteiro, preferindo esperar do lado de fora em oração silenciosa, contente por estar perto da igreja onde o seu filho celebrava a missa. Em 1946, Orazio Forgione adoeceu. Devido às regras da sua ordem, o Padre Pio não podia deixar o mosteiro para visitar o seu pai pessoalmente. Enviou-lhe cartas, orações e bênçãos. Na noite da morte do seu pai, os frades que estavam com o Padre Pio observaram-no parar subitamente o que estava a fazer. Ele baixou a cabeça, fez o sinal da cruz e sussurrou: "Que os anjos te conduçam ao paraíso." Quando um frade perguntou se algo estava errado, o Padre Pio respondeu: "O meu pai partiu para o céu." Horas mais tarde, chegou um telegrama de Pietrelcina, confirmando que a hora do falecimento do seu pai correspondia ao momento exato em que o Padre Pio tinha falado. Poucos dias depois, durante a oração, o Padre Pio teve uma visão. Ele relatou que uma luz radiante encheu a sua cela e dela emergiu a figura do seu pai, sorridente, vestido de um branco simples e com uma expressão de profunda paz. O Padre Pio descreveu a experiência. "Vi o meu pai rodeado de uma luz, o tipo de luz que não queima, mas que conforta. Ele parecia jovem outra vez, como eu me lembrava dele quando era menino. Ele não disse nada, mas os seus olhos falavam gratidão." O Padre Pio compreendeu que o seu pai tinha alcançado o céu. Depois que a visão se desvaneceu, ele permaneceu ajoelhado em oração durante horas. Quando os frades o encontraram, ele disse-lhes: "O meu pai viu o rosto de Deus." E depois acrescento: "Ele veio agradecer-me pelas missas que ofereci por ele." Este acontecimento moldou os ensinamentos do Padre Pio sobre a ligação entre os vivos e os mortos. Ele ensinava que a morte não era uma parede, mas um véu fino. Ele disse: "Quando rezas pelos teus entes queridos, não falas como o passado, falas para a eternidade. O amor não perde a sua voz." Ele explicava que as orações dos vivos, especialmente o sacrifício da missa, podem alcançar os falecidos. Afirmava que cada missa tem um efeito que toca o mundo invisível e que cada missa oferecida com amor abre uma janela de misericórdia sobre uma alma. O encontro tornou-se um momento de ensinamento para aqueles que o procuravam no luto. Ele disse-lhes: "As vossas lágrimas não são desperdiçadas. Cada suspiro, cada oração, cada vela acesa com fé, Deus recolhe-os. Ele usa-os para levar luz àqueles de quem sentem falta." Numa das suas cartas ele escreveu: "Eu vi a alegria de uma alma entrar no paraíso. Acreditem em mim, nenhuma dor na terra se compara a essa felicidade. Rezem pelos vossos entes queridos. Sim, mas também alegrem-se por eles. A morte não destrói o amor, aperfeiçoa-o." A visão também aprofundou a sua compreensão da comunhão dos santos. Ele disse a um penitente: "O meu pai não me deixou. Ele caminha ao meu lado invisivelmente. Quando celebro a missa, ele ajoelha-se perto do altar. Isto é o que eu sei significa estar mais perto, não mais longe."
Ele confortava as famílias enlutadas, dizendo: Não pensem nos vossos entes queridos como se tivessem partido, pensem neles como realizados. Ele ensinava que aqueles que morrem na graça de Deus entram numa presença maior que rodeia aqueles que ainda estão na terra, chamando a o alargamento do amor. Quando um frade lhe perguntou se tinha sido doloroso ver o seu pai em espírito, o Padre Pio respondeu: Não foi dor, foi paz. Foi como se a minha alma reconhecesse o seu lar. A partir desse momento, ele começou a referir-se à morte não como o fim, o falecimento, mas como o regresso. Ele dizia: O corpo vai para a terra, mas a alma vai para casa. Aconselhava aqueles atormentados pelo luto: Se pudessem ver o que os vossos entes queridos veem agora, não corariam por eles, pediriam que eles rezassem por vós. O Padre Pio raramente falava da visão publicamente, mas quando o fazia, era para consolar os outros. Ele disse a um frade: Deus permitiu-me ver o meu pai não para me confortar a mim, mas para me lembrar que cada missa oferecida com amor chega ao seio. Ele falava da morte como uma nova serenidade, dizendo aos frades: Quando o amor é completo, a morte não vos pode assustar, apenas vos entrega aquele que amarão. Ele descrevia o seio não como um lugar distante, mas como uma proximidade constante, um mundo que respira ao lado do nosso. Ele disse: O meu pai olhou por essa janela antes de mim, e agora ele ajuda-me a ver. Depois desta experiência, quando as pessoas lhe perguntavam se ele rezava pelos seus pais, ele dizia: Eu não rezo mais por eles. Ele explicava que as almas dos fiéis defuntos se tornavam parte da própria oração. Ensinava que quando um ente querido entra no seio, o seu amor multiplica-se. Os santos, disse-lhe, amam-nos mais agora do que alguma vez amaram na terra, porque nos veem em Deus. Ele descrevia a igreja como uma única família, espalhada pela terra, pelo purgatório e pelo seio, unida numa corrente de caridade. Aos que estavam de luto, ele dizia: Escutem como vosso coração. Quando amam alguém que está com Deus, haverá sempre uma resposta, não em palavras, mas em paz. Ele chamava a esta paz interior, a linguagem do seio. Poucos anos após a morte do seu pai, amando Padre Pio, Maria Josefa também faleceu. Ele estava demasiado doente para a visitar. Uma manhã, enquanto celebrava a missa, ele parou abruptamente, com os olhos fixos em algo invisível. Mais tarde, contou a um frade: Vi a minha mãe ao lado dos anjos. Ela estava radiante. Ela disse-lhe: Meu filho, estou à tua espera. Ele escreveu a uma filha espiritual: A separação entre nós e aqueles que partirão é apenas aparente. A fé constrói a ponte sobre a distância. O amor mantém a conversa viva. O Padre Pio contava frequentemente a história do seu pai para explicar por que oferecia tantas missas pelos mortos, recordando os anos de trabalho do seu pai no estrangeiro. Ele disse então: Quando vi na luz do seio, compreendi a santidade da vida comum. A santidade não é apenas para o altar, é para o orado, para o campo, para as mãos que alimentamos outros. Ele começou a ensinar que os sacrifícios da vida diária, o cansaço dos pais, as tristezas escondidas dos pobres, a paciência daqueles que perdoam são todas orações que sobem como incenso. Certa vez, ele disse: Os calos do meu pai éramos o rosário. No aniversário da morte do seu pai, os frades notavam que o Padre Pio oferece a missa como uma emoção visível. Depois ia para o pequeno pátio atrás do convento, olhava na direção das montanhas de Pietrelcina e permanecia em oração silenciosa por um longo tempo. Quando um jovem seminarista lhe perguntou como era o seio, o Padre Pio respondeu: É o momento em que finalmente vês aquele que amaste toda a tua vida e todos os que amaste nele. E acrescento: Se morreres a amar, o céu começa antes de os teus olhos se ficarem. Ele acreditava que a transição da alma é um desvendar gradual, não um salto súbito, e que os santos simplesmente continuam a amar sem interrupção.
Perto da sua própria morte, o Padre Pio falava do seu pai como se tivessem partido há pouco tempo. Ele disse a dos irmãos: "Quando chegar a minha hora, eis que o ferai a minha espera. Ele foi o primeiro a trabalhar pela minha vocação. Ele será o primeiro a receber-me em casa." O frade que ouviu isto escreveu mais tarde: "Eu compreendi que, para o Padre Pio, a morte não era o fechar de uma porta, mas a abertura para uma reunião." O Padre Pio resume a sua crença numa única frase: "O amor é mais forte que o túmulo, porque nasce de Deus e Deus não morre." Quando ele morreu, em 1968, os frades relataram que o seu rosto tinha a mesma expressão pacífica, que ele descrevera ao ver a alma do seu pai, como se ele tivesse entrado na mesma luz. Que esta história traga paz aos vossos corações e a certeza de que os nossos laços de amor nunca se quebram. Amém.